do Senhor, que Raquel é, e tudo aquilo que ela já tem feito em nosso meio. Eu queria orar, né, pela gente, queria orar para que o Senhor trouxesse paz, trouxesse ao nosso coração calma, né, concentração, e para que Raquel possa também estar sendo o instrumento dele nas nossas vidas agora, nesse momento, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos por todas essas irmãs, Senhor, que separaram um momento para estarmos aqui juntas, aprendendo, Senhor, em comunhão uma com as outras. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, Senhor, através de Raquel. Nos faz com que nós ouçamos, Senhor, a Tua voz, mas que possamos nos capacitar a obedecer, Senhor, aquilo que Tu nos chama, Senhor, a fazer. Que Tu possas agora fazer com que Raquel, Senhor, traga a porção da Tua parte, Senhor, que ela nos instrua segundo a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos aprender, Senhor, sobre o que é verdadeiramente, Senhor, a hospitalidade. Que tudo aqui, Senhor, seja feito para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Mari, fica aqui, não vai embora não. Pode sentar. Não, estou falando sério, Mari. A gente vai fazer, antes de começar a palestra, eu vou fazer uma pequena dinâmica. Vem, Dani, que já olhou para mim, fica aqui também, só duas. Cristina, fica aqui. A gente vai fazer uma dinâmica bem rapidinho, só para a gente ver se a gente... Não foi ensaiado não, elas não estão sabendo. Mari, você vai até uma pessoa que você conhece, que você ainda não conhece. E você vai cumprimentá-la de alguma forma, você vai chegar nela e cumprimentar. Uma pessoa que você não conhece, que não tem intimidade com ela. Dani, a mesma coisa. Cada um de vocês vão encontrar alguém que vocês não conhecem e vão cumprimentar. Isso, uma de cada vez. Pronto, pode ir, Cristina. Pronto. Agora vocês vão repetir isso. Mas você vai com uma pessoa que você tem muita intimidade, você já conhece há muito tempo, aquela pessoa assim, entendeu? Aí, vocês dois também, já vão pensando aí. Isso. Vai, Cristina, talvez. Ei. Aê! Eita, não quebra não, vizinha. Podem sentar. Podem sentar. Pronto. Eu não vou falar nada sobre isso agora. Certo? Depois a gente... Mas vocês perceberam, né? E eu quero agradecer ao IF pela confiança. Gente, não é fácil falar, tá aqui na frente. Eu ainda estou meio pancada agora, que eu ainda estou... Os pássaros, sabe desenho do pica-pau? Estão todos aqui ainda. Eu estou ouvindo pipi, 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 pipi. Eu estou mandando, sai que eu quero falar. Foi uma pancada realmente, não chorei pela vergonha. Mas, assim, é sempre uma alegria, é sempre um privilégio falar, né? E uma responsabilidade muito grande, porque a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está trazendo a palavra do Senhor, a gente está sendo instrumento, então é muito bom, mas é muita responsabilidade, né? A mão treme mesmo, e tem que tremer. É engraçado, a Laura, às vezes, a gente acha que o pastor já, né, é aquilo ali. E, às vezes, eu percebo ele nervoso, ele quer toda vez, dá nervoso, porque é muita responsabilidade. Mas hoje é que eu não vou pregar, então eu estou mais tranquila, né? A gente vai, na verdade, é uma conversa, eu quero compartilhar com vocês. Então vai ser um estudo, uma conversa, algo mais bem tranquilo. E o tema é um tema muito precioso, a hospitalidade. Nós vivemos hoje dias em uma sociedade que está muito, muito amiga aqui. A gente tem milhares de amigos, a gente conversa,
Mas hospitalidade é uma coisa que tem se tornado cada dia mais rara, né? Cada dia mais difícil. E esse tema, né? Nós vamos ter mais alguns encontros esse ano com o mesmo tema de hospitalidade, mas a gente vai dividir em outros subtemas para tratar coisas específicas. Então, hoje que você veio aqui, saiba, você tem que vir os outros dias, porque vai ser uma continuação. Então, já marca na agenda, já não pode faltar, porque a gente não consegue contemplar um tema desse em um encontro. Tá? Então, já deixa a marquete, pergunta aí, gente, quando é o próximo, já marca, e eu quero ver, eu vou anotar o nome de todo mundo, vou fazer chamada na próxima vez, para ver se está todo mundo aqui. Tá? Então, eu vou fazer perguntas para vocês. Vocês acham que foi fácil abraçar, as meninas abraçarem aquelas pessoas, no que vocês viram, viu? Foi fácil abraçar a primeira pessoa, a pessoa que você não conhece? Como é que elas abraçaram? Podem falar, agora vocês falam, depois ficam quietas. Foi fácil. Vocês que abraçaram, assim, não é? Ai, mas em relação à segunda, foi fácil? Foi. Mas a forma que você abraçou a primeira e a segunda? Eita, eita. Vocês, meninas, pelo que vocês viram, como vocês acham? Receber, né? Uhum. Isso. É. Isso. A gente fica mais à vontade, né? Isso. A gente é normal. Vai receber. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, hoje a gente vai pegando tudo isso aqui, a gente vai misturar e vamos ver o que vai sair, né? Hoje, quando a gente estava orando, eu vi que tem um livro ali sobre o matrimônio de Edith Schaefer. E eu achei bem legal, porque é com ela que eu vou abrir aqui a nossa palestra. Uma mulher, assim, fantástica, Edith Schaefer. Vocês já ouviram falar de Edith Schaefer? Edith Schaefer é a esposa, talvez vocês conheçam mais o marido, Francis Schaefer. Francis Schaefer é um grande nome no aconselhamento e ela foi esposa dele. Ela é filha de missionários, ela nasceu lá na China, os seus pais eles trabalhavam na China. E ela morou muito tempo lá com os seus pais, enquanto eles estavam trabalhando, e ela cresceu, conheceu Francis. Quando ela conheceu Francis, foi interessante, foi num debate onde eles foram ouvir. Para você ter uma ideia, eu não lembro em que ano que foi isso, mas foi antes de eu nascer, eu acho. E ela foi assistir uma palestra onde uma pessoa de uma igreja liberal, que era, entre aspas, crente, ia defender por que Deus não existe e por que Cristo não pode ser o salvador da vida dela. E ela foi e diz que depois dessa palestra ela debateu com esse rapaz, e Francis estava lá também, debateu também, e naquilo um olhou para o outro e disse, que interessante, né? E esse interessante virou em casamento. Eles se casaram e tiveram 4 filhos e foram morar na Suíça. Lá ele foi para o seminário, ele começou a estudar para ser pastor, e enquanto, para ajudá-lo, ela costurava, ela fazia ternos e vestido de noivas, para poder ajudar nas finanças e poder, né, caminhar enquanto ele não estava ainda trabalhando, ele estava no seminário. Foi uma mulher muito abençoadora. A casa deles, o que eles fizeram? Eles começaram a receber, as pessoas iam lá, eles eram muito, muito conhecedores da palavra, muito desejosos de compartilhar a palavra, e as pessoas começaram a ir para tirar dúvidas, ir para esclarecer coisas, ir para receber cuidado. E isso tomou uma proporção, começou a crescer, a crescer, a crescer, de tal forma que eles abriram o Labri. Alguém já ouviu falar do Labri, Instituto Labri, na Suíça? É um instituto muito grande hoje, inclusive no Brasil a gente já tem filial, eu não lembro em qual estado, deve ser São Paulo, não é? Mas virou algo muito grande. Eles foram parar, para ter uma ideia, umas cartas que ela fez na revista Times. A revista Times Times é uma grande, mega revista nos Estados Unidos, né? Então seria mais do que a Veja aqui. Do impacto do trabalho deles, como alcançou muitas vidas. E começou com eles recebendo em casa. E hoje, né, ela morreu com 98 anos, olha, em 2013. Eu digo, eu
já é nascida, 2013 é nascida. E foi uma mulher fantástica. Escreveu muitos livros, a gente tem o livro dela aqui, né, um deles sobre matrimônio, ela escreveu sobre família, escreveu muitos livros. E dizem sobre ela, tem uma frase muito interessante, que é a frase que a gente vai pegar o gancho. Diz que os bolinhos, os pãezinhos de canela da senhora Schaefer levaram mais pessoas a Cristo do que os sermões do senhor Schaefer. Quando eu li isso, foi muito impactante. É claro, gente, não foram os bolinhos, né? Não foram os pãezinhos. Mas através da sua disposição, da sua vontade de compartilhar, eles conseguiram receber muitas pessoas em casa e levar muitas pessoas a Cristo. Né? L'abri, em francês, quer dizer abrigo. E é isso que eles tinham em mente, que a casa deles fosse um abrigo. Né? E hoje a gente vai dividir esse estudo em 2 momentos. Um momento eu quero pensar com vocês sobre hospitalidade de uma forma geral, que é o nosso tema. O que é hospitalidade? Será que eu sei o que é hospitalidade? Será que eu sou hospitaleira? E no segundo momento, esqueci de botar aqui o relógio, gente, porque senão a gente vai emendar até o culto de amanhã. Eu sou assim, falo, esqueci. Vou botar aqui para não ser demasiadamente longa. E no segundo momento a gente vai pensar de forma mais específica sobre o tema de hoje, sendo a porta de casa um portal para a intimidade do nosso lar. E como Deus é bom, né? Eu escrever esse estudo, eu comecei a dizer assim, vai ser um estudo fácil, porque lá em casa nós somos, a gente já costuma receber em casa e tal. Quando eu comecei a ler, estudar e orar, e Deus... Sabe essa pancada que eu tomei aqui? Deus me deu antes, assim, você acha? Então vamos ver o que realmente é a hospitalidade. Aí eu vi que eu não era hospitaleira como eu realmente achava que era. Eita, Raquel, e agora? Vamos ver, né? Eu fui para o dicionário, falei, gente, qual a definição de hospitalidade? Vamos ver o que o dicionário tem para nos falar. Então, hospitalidade, segundo nosso amigo Aurélio, diz, é a qualidade da pessoa hospitaleira, do que recebe ou acolhe pessoas de uma forma agradável e afetuosa. 2 verbos aí muito importantes. Qual? Recebe e acolhe. Né? Esses verbos envolvem 2 coisas básicas, que é profundidade e envolvimento. Não é algo superficial, não é algo momentâneo, distante. Tá? E a Bíblia também nos fala sobre hospitalidade. Eu até brinquei, depois que Cláudia falou, eu digo, pronto, já podemos ir embora. Ela já falou, já fez um resumão do meu estudo. Mas vamos ver, eu acho que ele tem um pouquinho mais. A gente vai ver na palavra de Deus que a hospitalidade é algo valorizada pelo Senhor. Eu vou ler para que seja mais rápido, tá? Não vou falar para vocês abrirem, não. Mas depois eu posso passar os textos para ser um pouquinho mais rápido. Romanos 12, 13... diz assim, Romanos 12, capítulo 12, versículo 13, diz assim, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Hebreus, capítulo 13, verso 2, diz, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. 1 Pedro, que foi nossa irmã Cláudia leu, diz, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E Tito 1:8, Tito, nessa parte, ele vai dar as características do bispo. Quem quer ser bispo, no caso, né, pastor, líder, dos requisitos eu não vou ler o versículo todo, vou pegar só a partezinha. Ele diz assim, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigos do bem, e vai trazendo uma série de outros requisitos muito importantes. Ou seja, o hospitaleiro aí está no mesmo nível de outros requisitos. É essencial para quem quer ser líder que seja hospitaleiro. E no grego, lá, né, no Antigo Testamento, a gente sabe que foi escrito no grego, o que quer dizer essa palavra? Ela é formada por 2 palavrinhas menores do grego, que é philos é amigo, né, a gente tem filosofia, amigo da sabedoria, philos, que é amigo, e xenos. Xenos quer dizer estrangeiro, estranho, um convidado. Então, você começa a ver aí que a hospitalidade, hospitaleiro, tem a ver com ser amigo de quem é estranho, diferente e estrangeiro. E lá naquele texto de Romanos, é bem interessante, porque isso não é muito da nossa época, por isso que é legal a gente entender o contexto. Na época de Jesus e de Paulo,
Não se tinha uma pousada, não tinha Airbnb, não tinha hotéis assim. As pessoas dependiam de pessoas que hospedassem na casa, né? A gente vê ali Jesus, né, Maria e José batendo e procurando um lugar, uma estalagem. Tinha, mas era muito raro, tanto é que estavam todas cheias. E entre os irmãos da igreja, na igreja primitiva, era muito costume as pessoas saírem de um lugar e para outro e ficar na casa dos irmãos. A igreja que era dispersa, né, na dispersão, eles saíam das suas terras sem nada, das suas casas, e ficavam na casa dos irmãos. Então, era uma coisa que eles precisavam, né? Então, o que diz lá Romanos 12? Ajudem a suprir a necessidade dos santos. A hospitalidade era algo que era necessário, né, para que os santos estivessem ali onde ficar. Então, era algo muito comum lá na igreja primitiva. Ou seja, a hospitalidade é o ato, a gente poderia dizer assim, é o ato de tratar um estranho ou um estrangeiro como amigo. Muitas vezes a gente pensa como hospitalidade como sendo a casa que vive cheia de amigos, né? Por isso que eu dizia, eu sou hospitaleira, minha casa vive cheia de gente. Lá em São Luís, o pessoal, às vezes tinha uma amiga que dizia, Raquel, quem é que está aí hoje? Ela ligava lá de Aracaju. Então, porque eu vivia cheia de gente lá em casa, meus amigos. Aí eu comecei a ler, eu falei, porque a gente entende isso, né? A minha casa vive cheia de gente amiga, dos meus melhores amigos. E a gente vai ver que o negócio é um pouco maior. Aqui a gente vê, nesses textos, um cuidado com aquele que não faz parte do nosso grupo, do nosso círculo de amizade, que talvez não pense da mesma forma que a gente, que não tem os mesmos costumes, que não faz parte daquele rolzinho, né? Da nossa panelinha. E às vezes as pessoas reclamam, na igreja tem panelinha? Tem, gente, vai ter sempre. Porque a gente tem pessoas de afinidades. Eu brinco, a gente não pode tampar a panela, né? Daqui ninguém entra, ninguém sai. A gente fica pipocando, vai nessa panelinha. Mas o círculo de amizade, aquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, isso vai acontecer em qualquer lugar, até dentro de casa, às vezes, numa família grande. Tem irmãos que se dão melhor. Isso é normal. E é tão gostoso receber esse grupinho na nossa casa. Mas quando a gente vai olhar para a hospitalidade, isso vai ter que alargar, vai ter que andar um pouquinho mais, né? Tem um pastor chamado Matt Chandler, ele escreve muito sobre esse tema. E ele definiu a hospitalidade dessa forma, olha. Hospitalidade é dar boas-vindas amorosas àqueles que estão fora do nosso círculo normal de amizade. É abrir nossa vida e nosso lar para aqueles que creem de forma diferente. Lembra de xenos? Estranho, diferente? A partir desse conceito, a gente olha... quando a gente fala em hospitalidade, a gente lá, né, é algo bom. Aí a gente já começa a dizer, o negócio está pegando. Como assim? Diferente, estranho. Né? A gente começa a ver que não é algo tão fácil, tão natural, tão agradável como talvez a gente pense que seja. Talvez o aspecto mais difícil da hospitalidade seja simplesmente o fato de que não se limita àquelas pessoas que a gente gosta, que a gente tem prazer. Né? É tão fácil receber certas pessoas, independente da hora, do que for. Não, fulano vem aí. Pronto, você fica relaxado. Só que receber pessoas que às vezes a gente não simpatiza, sabe aquela pessoa que é difícil? A pessoa tem que receber, é tão difícil conversar com ela, né? Ou até mesmo estranho. Às vezes a gente vai precisar abrir nossa casa para uma pessoa que a gente não conhece. E, gente, é interessante que hoje é quase impensável. O mundo está mudado mesmo, né? Eu lembro muito da minha mãe, a gente chegar em casa e ter uma senhora com 2, 3 filhos. Mãe, quem é? Não. Passou na rua, a pessoa precisava, e ela botava em casa mesmo. E às vezes a gente saía do nosso quarto, a pessoa dormia ali, ela ficava 2, 3 dias e ia embora. Isso não era tão raro antigamente, não era só na minha casa não, nas casas, não era raro. Vi gente do interior, né? Fulano estava precisando, porque... Não, traz aqui para casa. Era uma coisa muito comum. E eram pessoas realmente estranhas, né? E quando a gente ouve isso, a gente diz, é demais, né? Então vamos caminhar, vamos caminhar. Ou seja, hospitalidade vai além do nosso círculo, mas também vai alcançar pessoas que precisam de nós. Não só as pessoas que nós queremos, mas as pessoas que precisam de nós, tá? A gente viu nas Escrituras que, pelos textos que nós vimos, é sempre quase que um tom de ordem, né? É quase
é uma ordenança. Não é algo opcional. Não é algo que eu posso me dar o luxo de eu vou pensar sobre se eu vou ser ou não. É uma ordenança. E é um dever que todo cristão precisa pensar a respeito. Sabe por quê? Sabe quem deu o exemplo? Não foi a igreja primitiva. O maior exemplo de hospitalidade foi o nosso próprio Deus. Por isso que eu brinco, que a Cláudia já deu o gancho aqui. Eu falei, ótimo, que é mais uma falando. Quando Deus nos escolheu, é porque a gente era muito bonzinho, não é? A gente dizia, Senhor, eu estou aqui, olhe para mim, me escolhe. Não, a Bíblia diz que nós éramos inimigos. Nós éramos inimigos. E Ele nos escolheu, nos amou, nos chamou. E Ele podia ter feito assim, pronto, está salvo, viu? Está salvo, fica aí, não se preocupa não vai para o inferno não, está salvo, beleza? Ele não fez isso. Em Efésios 2, no capítulo 13 e 19, ele diz que nós não somos mais estranhos, mas nós somos parte de sua família. É porque a nossa mente é muito limitada, gente. Mas a gente pensar que nós somos parte da família de Deus, que Ele nos adotou, Ele nos reconciliou, é algo extraordinário. Então, o próprio Deus nos dá exemplo desse acolhimento, desse receber algo que era distante, que era inimigo. E Ele nos faz parte de sua família. Ele poderia realmente ter apenas nos salvado, mas Ele nos trouxe para perto. E Cristo veio para andar conosco. O Espírito Santo veio para estar em nós, ou seja, Deus é um Deus relacional, de relacionamento. É um Deus que eles se relacionavam entre eles. Né? Nem dá para dizer assim, no tempo, né? Desde sempre. E quando Ele chamou um povo para relacionar um com os outros. É de intimidade, não só de estar longe. E esse mesmo Deus, Ele nos chama a imitar. Né? Nós somos, o que é o cristão? O que significa cristão? Pequeno Cristo, né? Primeira vez que eu ouvi isso, eu achei tão estranho como é. Cristão é pequeno Cristo. Eu, na criança, né, eu achava que era as miniaturas. Eu ficava vendo miniatura de Cristo, assim. Mas, ou seja, é isso. Nós somos imitadores de Cristo. Nós somos chamados a imitá-lo e a obedecer. E transbordar o seu amor àqueles que nos rodeiam. O cristão não é chamado para uma vida, né, em si mesmada, eu e minha família. Não. Nós vivemos numa sociedade cínica, uma sociedade crítica, uma sociedade que cada dia quer mais distanciamento. Eu tenho uma raiva daquele Spotify que a gente tem a versão pobre, né? Não a versão premium. E tem um monte de propaganda. E as propagandas, gente, aquilo me irrita tanto, porque é um tal de sua música, como é que é? A menina que sabe, não sei o que lá, suas regras. Sua música, suas regras. Falei, até aqui tem que ter essa porqueira, rapaz. É só minhas regras, eu. Faz a seleção das músicas, porque aí você não tem que seus amigos te incomodarem. Eu digo, menina, tira esse, eu vou ouvir música em outro aplicativo, que está ensinando meus filhos essa porqueira. Mas é isso, do meu jeito, das minhas regras. Né? E não é isso que a Bíblia nos chama. O que diz lá em 1 João, capítulo 4, 19, diz assim, nós o amamos porque... Então, a gente poderia parafrasear assim, nós acolhemos porque Ele nos acolheu primeiro. Então, não é uma questão de eu acho interessante ou não o acolhimento. O acolhimento é uma resposta àquilo que Deus fez conosco. Ele nos acolheu e Ele nos chama a acolher outras pessoas. Nos chama para trazer para perto. Então, eu vou dar uma outra definição de hospitalidade aqui. Hospitalidade é receber e acolher pessoas em nossa casa, conhecidas ou não, de forma afetuosa. Pois fazendo isso, estamos imitando a Deus e sendo instrumentos dele para derramar sua graça aos que nos rodeiam. Então, a gente começa a pensar em hospitalidade como algo maior. É receber pessoas queridas em casa? É também. Né? Muitos de nossos amigos queridos precisam, às vezes, além de uma conversa trivial, mas precisam de um conselho, precisam de um ombro amigo. A gente precisa deles. Eu não estou aqui excluindo receber pessoas queridas em casa.
Mas a gente está vendo que o conceito de hospitalidade se expande para além dos nossos amigos queridos. Tá bom? Então, ó, fechamos essa parte. Ponto final. A gente já entendeu agora o que é hospitalidade. Tá, Raquel, entendi. Aí a gente vai pensar um pouquinho. O que a gente precisa e quais as implicações? E eu gostei demais. Gente, essa arte ficou assim, quando eu vi, eu fiquei um tempão assim olhando. Que imagem gostosa, que imagem acolhedora. E essa porta assim entreaberta, eu achei tão legal que eu fiquei imaginando, eu fiquei curiosa para saber o que tem lá dentro, doida para saber o que tem lá dentro. E é uma imagem que chama, né? Dá uma vontade ali de entrar. Foi muito legal. E abrir a porta para os nossos queridos é muito fácil. Né? Abrir a porta para alguém que você já, como esses abraços deram aqui, bora lá em casa, tá uma bagunça, bora, a gente não tem problema nenhum. É muito fácil receber pessoas que a gente ama, que a gente gosta na nossa casa. Mas quando, eu digo assim, as pessoas que a gente já tem costume, elas já acostumaram com a nossa doidice, né? Com as esquisitices da gente, com a nossa casa. Então, a gente não precisa ficar com dedos ali maquiando, não, é mais fácil. Mas sabe quando você precisa receber aquela pessoa que você mal conheceu? Que você mal conhece o nome. Aí o pastor chega, fulano, preciso que você leve fulaninha em casa, ela está precisando disso, e você... Aí você olha assim, misericórdia, e agora? Eu nem conheço, vou falar o quê? Vou conversar o quê? Não, pastor, mas... Pastor, normalmente ele não costuma, não. Ele diz que Deus não erra de endereço, então ele leva para a minha casa mesmo. Mas às vezes ele acontece de chamar e dizer, fulano, olha, eu acho que você pode. Então, e muita gente diz, pastor, mas será que a gente tem capacidade? Que a gente fica duvidando, né? Será que eu tenho capacidade? Será que vai dar certo isso? Então, quando as pessoas passam da porta, né, para dentro, é uma outra história. E eu estou morando em apartamento agora. Gente, como é diferente, né? Oi, tudo bom? A conversa acontece sempre ali no elevador, né? Quando acontece. Então, é muito diferente. Mas em casa? É porque eu morava em condomínio e a casa ficava meio aberta mesmo, as pessoas entravam. Mas hoje nem em casa, às vezes, a gente tem isso de entrar, né? A gente fica ali na varanda, é da porta para fora. Quando você passa aquela barreira de intimidade para dentro, a coisa muda de figura. Porque dentro da nossa casa, nós somos quem realmente nós somos, né? As pessoas começam a ver quem a gente é de verdade. A gente não está falando daquela visitinha, entra aqui, tomar um pó. Não, quando a pessoa sente, a pessoa começa a frequentar a nossa casa e começa a ver ali, elas começam a ver quem realmente a gente é. Né? Eu brinco que é a vida como ela é. A vida como ela é. A pessoa precisa realmente quebrar, né, essa barreira do oi, tudo bom, para vamos lá, vamos ver como é que a coisa funciona. Né? E aí a gente começa a pensar, poxa, eu vou chamar fulana, ela gosta tanto de mim. E tem gente que é assim, né, que gosta da gente de graça. Gosta, eu te admiro, eu gosto tanto. Aí você faz, é porque ela não viu lá em casa. Às vezes o pessoal, Raquel, alguém me fala aqui, você é tão paciente. Eu digo, pergunte para meus filhos. Né? É tão fácil. Então, às vezes a gente fica assim, meu pai, essa pessoa vai lá em casa, acabou. Ela nunca mais vai me admirar. Eu não vou receber, não. É muito bom esse relacionamento à distância. Porque, às vezes, as pessoas pensam da gente que a gente não é. E uma vez eu tive... Gente, Instagram, eu queria detonar aquele negócio. Bicho falso. Uma amiga, eu liguei para uma pessoa que eu não tinha muito tempo, mandei um oi do nada. E ela entrou em contato aí chorando e queria se separar do marido, porque isso, e a casa dela estava bagunçada. Raquel, eu deixo... Aí começou a falar, eu vejo na sua casa... Vejo na minha casa não, gente. Viu a foto do Instagram, né? Suas filhas fazem não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, você acha que elas só fazem isso? Você acha que elas não... Aí tudo que ela estava falando, que estava acontecendo na casa dela, eu digo, aqui, o cesto de roupa suja, eu morava em casa de andar, né? Só sobe se eu mandar. A toalha só sai da cama se eu mandar. Aí ela disse, isso acontece na sua casa também? Eu digo, criatura, em que mundo você vive? Né? Então, ela me admirava, tirava meus filhos, eu comecei a falar um monte, eu acho que eu até falei podre demais, eu acho que ela ficou horrorizada. Eu expus demais as bichinhas, mas eu vi que ela estava precisando de um choque de realidade. Um choque, né? E, então, às vezes, a gente não quer trazer as pessoas para a nossa casa.
Porque aquela imagem de sabedoria, de repente, ela começa a ficar fragilizada, né? O nosso temperamento, como eu falei aqui, né? Eu sou uma pessoa muito calma, não sou, gente? Não, a pessoa explode, né? Hoje eu consigo lidar bem melhor com a ira, mas eu era uma pessoa irada. Né? E eu sempre falo, gente, quer saber? Pergunta marido e filho. Não tem como errar, a não ser que eles queiram manter a aparência. Mas não, né? Mas quando a gente está recebendo gente em casa, é muito difícil. É muito difícil o menino quebrar aquele vaso que você acabou de comprar e dizer, oh, meu amor, não tem problema, a mamãe compra outro. Não, se vira um dragão, né? Quem é bravo vai ser bravo, quem é grosseiro. Em casa, a gente é quem a gente é. E às vezes a gente não quer isso. A gente quer, manter, né? Ou então aquela pessoa que é perfeccionista, a casinha tudo no lugar, tudo esquematizado, aí chega a Raquel com 5 meninos. Meu Deus do céu, como é que essa mulher vai vir aqui nessa casa e não vou mexer em tudo? E às vezes mexem mesmo, né? Você traz alguém para casa, tem aquele menino que mexe nas coisas. Ou até o próprio, aquilo vai dando uma agonia. Ai, gente, era tão melhor que... Tomara que vá embora logo. Aí a pessoa senta e se acomoda. E aí você diz, meu Deus, não vai embora. Né? É isso, é difícil. Ou então, ao contrário, você é muito bagunceira. A sua casa é... vai no banheiro, a pessoa não tem a toalha, o papel higiênico. Vixe, tem 3 dias que não botou. E a pessoa fica ali naquele... É difícil. Vai sentar no sofá e você diz, não, peraí. Aí tira aquela ruma de cor de brinquedo de menino para a visita, né, sentar. É desagradável. A gente que é bagunceiro. Eu já fui. Deus foi só tolhendo, né? As pessoas vão ver nossos pontos fracos, né? Ou pessoas que são mais simples, mais pobres mesmo. Eu comecei a tomar café, gente, na base do ódio, não, do amor. Uma das coisas que me incomodava, eu queria fazer visita com a Laura, e às vezes a gente ia na casa de pessoas muito pobrezinhas, elas vinham com café. E Raquel odiava café, mas odiava no nível de a Laura tomar café, não me beijava, porque eu... E eu ficava com aquela cara, e agora, o que eu faço? Porque se você diz, eu não tomo café, a pessoa fica, eu tomo água, mas ela não se conforma em te dar água. Ela quer te dar alguma coisa. E eu engolia, a Laura ria depois, ele ria na minha cara. Porque ele sabia o esforço. E eu digo, Senhor, cura a tua serva, muda o paladar, eu vou tomar café. Hoje eu amo café. Viu? Dói, qualquer gente que não gosta de qualquer coisa, insista. Eu comecei, com 40 anos eu comecei a minha tarefa e eu vou gostar de café. Por quê? Porque é difícil. Você vai em pessoas simples e, de fato, às vezes você está nessa situação. Eu já tive situação em que chegar a pessoa, eu falei, Lau, mas não tem nada. Ele disse, Kel, dá um jeito. E o jeito foi bolacha, creme, cracker. Né? Então, há realmente essa dificuldade. Às vezes a gente acha que não pode ser hospitaleiro porque é pobre. E a gente vai ver que não é assim. Né? Uma boa refeição, muitas vezes, é um arroz com ovo. A gente vai ver por quê. Né? E essas situações mexem muito com a gente. A gente quer receber bem, receber com mês, receber de uma forma... Quem não gosta aqui, né, do Pinterest? Ai, gente, aquelas coisas perfeitas, lindas. Só que quando a gente traz as pessoas para a nossa casa, é o mundo real. E a gente está tão saturado de um mundo virtual, de pessoas que são aquilo ali, aquilo está entrando na nossa cabeça e a gente vive. Hoje, minha mãe ama essas... gente, eu não sei não, eu falei, eu vou dar um recadinho, mãe, vai fazer outra coisa, porque ela manda tanta coisa para mim, eu não dou conta. E é tanta tristeza, né? Hoje ela mandou, mas ela fica preocupada com as meninas, eu sei disso, né? Uma menina de 13 anos que morreu porque a amiguinha, as melhores amigas de infância, de 15 anos e a outra, mataram, chamaram em casa que tinha uma surpresa, vendaram a menina, enquanto a de 12, distraída, de 13, sei lá, a outra foi e enforcou. Né? E elas tinham visto alguma coisa, por causa de inveja, por causa de alguma coisa assim. Eram as melhores amiguinhas de infância. Então, minha mãe vê essa escola, fica desesperada. Eu falei, mãe, as meninas, calma. As amiguinhas de infância, elas nem tiveram. Filho de pastor não tem amigo de infância, que está sempre mudando, né? Não tem... Mas é isso, a gente está tão saturado do mundo virtual, das coisas que parece que confunde real e virtual. O que é real? E a nossa casa é a realidade. E, às vezes, a nossa realidade não é a melhor que a gente acha que seja ideal para receber. Eu não posso receber as pessoas na minha casa, eu não tenho estrutura. Né? Na vida real, gente, não dá para tirar aquela parte. Né? Vamos meditar aquela parte, né, que eu falei do vaso, em que eu dei aquele grito. Não dá para voltar e volta, Edita, pronto, pula. Só sai um menino bonito, né?
Ou então não dá para tirar da cartola um lanche gostoso. Não dá para editar aquela parede. Sabe aquela parede que está toda descascada na tua casa, que você morre de vergonha? Não dá para editar, não dá para cortar e fazer a visita chegar só até aquela outra parte, né? Não dá, gente. A vida real, ela vai ser exposta. Não tem como ser. E eu fico pensando, como é que a gente vai editar? Eu vou pedir para a IA tirar aquela parte em que a minha cara foi no chão, quando uma pessoa chegou em casa e confessou que estava traindo o marido e precisava de conselho. Aí você faz, né? Dá para cortar e botar e dizer, né? Não dá. A gente é o que a gente é. E nós precisamos pensar realmente em quem nós somos, em que nossa casa é, para entender como isso vai afetar a nossa hospitalidade. Ou seja, gente, a hospitalidade nos coloca numa situação de vulnerabilidade. E é uma palavra muito na moda hoje, né? Ninguém quer, todo mundo é vulnerável e tal. E de fato é. E de fato é desconcertante, é muito desconcertante. A gente ter todas essas, não todas, né, gente? Eu acho que ninguém consegue ter todas essas coisas que eu falei num dia só, numa casa só. Mas seja o que for, traz um desconforto, traz aquele sentido assim de, será que eu posso ser hospitaleira? Pode. Nada disso pode ser usado como desculpa para a gente não receber. Por quê? Porque é mandamento. E eu não lembro qual a passagem que diz, se alguém souber, lembra, diz assim, os meus mandamentos não são penosos. Né? Os meus mandamentos. Tudo que Deus pede para a gente, e há outro versículo no Novo Testamento, que diz que Ele nos deu tudo o que precisamos para uma vida de piedade. Ou seja, Deus pede, mas Deus capacita. Ele não pede algo que... Ele não ia pedir, sejam perfeitos. Ele pede para a gente ser santos. Mas Ele nos dá tudo o que a gente precisa para uma vida de piedade. Então, todas nós temos capacidade de ser hospitaleiras, porque é um mandamento. Se é um mandamento, Ele vai suprir as nossas necessidades. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é mudar o foco. O foco da hospitalidade não é você, não é a minha casa, é o outro. O foco da hospitalidade está no outro. Se a gente tiver isso em mente, a gente consegue superar esses obstáculos. A gente consegue ir além e receber as pessoas. Deus quer tratar, Deus quer cuidar, Deus quer abençoar algumas pessoas através das nossas vidas e das nossas casas. E essas pessoas são objeto da nossa atenção e não nós mesmos. Muitas vezes a gente não tem recebido porque a gente tem se preocupado com a nossa autoimagem, com a nossa aparência. E a Bíblia tem alguns versículos que nos chamam a pensar sobre isso. Romanos 12, versículo 3, diz assim, vocês conhecem todos, tá? Tenho certeza, porque eu digo assim, Jesus, eu já conheço todos esses versículos, por que isso não entra na minha cabeça? Entra na cabeça, não entra no coração. O que diz Romanos? Não pensem de si mesmo além do que convém. A gente não sabe disso? Sabe. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente o seu próprio interesse, mas também o do outro. A Bíblia o tempo todo nos convida, esquece de você, olha para o outro. E o tão conhecido, né? Em Lucas, quem quer seguir a Jesus faz o quê com a si mesmo? Negue-se a si mesmo. Então, o tempo todo a palavra nos convida, esquece, né? Esquece de você, é o outro, é o outro. E a hospitalidade, o foco é o outro precisa, o outro precisa. Você vai deixar de ser um canal de bênção para alguém, porque você quer preservar a sua imagem, a sua casa, né? Ou seja, seguir a Cristo implica colocar-se em segundo plano. Somos chamadas para servir. E ninguém serve a si mesmo. A gente serve o outro. Eu falei em segundo plano, mas tinha uma amiga que ela andava com uma pulseirinha preta escrita assim, sou o terceiro. Sou o terceiro. E às vezes eu esqueci um dia, mulher, fala-me aí, o que é esse terceiro aí? Você está em que seita aí? Ela disse, não, isso é para lembrar que eu estou em terceiro lugar. Primeiro Deus, segundo o próximo, depois eu. Aí eu.
Era melhor não ter perguntado, né? Curiosa, podia ter ficado quieta. E ela usa justamente para isso, né? É isso, nós estamos lembrando a nós mesmos que a gente não está em primeiro lugar. A gente não pode ter medo de se expor, medo de receber. O que diz João, 1 João 4,18? O amor lança fora o medo. O medo ele nos ajuda a ter cuidado com as coisas, mas o medo que paralisa é um medo pecaminoso. E o amor a Cristo, o amor ao próximo, ele vai lançar fora esse medo. Quando as pessoas entram pela porta da nossa casa, nós estamos dando a elas uma oportunidade de ver que nós somos pessoas falhas, pessoas com lutas, pessoas com dúvidas, mas também pessoas com dons, talentos, né? Pessoas que cozinham bem, pessoas que sabem. Tem tudo, de tudo um pouquinho. A gente está dando a elas a oportunidade de ver que, muitas vezes, aquilo que ela está passando é o que a gente também passa. E vamos receber pessoas que estão precisando, com lutas, com falhas, mas às vezes são pessoas que vão entrar na nossa casa para nos abençoar, né? Às vezes é isso, a gente pensa que vai dar e, na verdade, a gente vai receber. Quando as pessoas entram pela porta da nossa casa, elas não precisam nos ver, elas precisam ver Cristo. Elas precisam ver Cristo no nosso lar e receber aquilo que Cristo quer fazer através de nós na vida delas. Quando a gente tem isso em mente, todos esses problemas que a gente falou, eles ficam em segundo plano, né? Quando a gente tira foto no modo retrato, lá atrás fica desfocado, né? Quem brilha é Cristo. É Cristo através de nós. Um lar onde Cristo reina sempre será um lugar de bênção, ainda que imperfeito, ainda que com dificuldades, pois Ele faz a obra. Quem começa e termina a obra é Cristo. Hospitalidade não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o anfitrião maior. Dá para ver a diferença, gente? O holofote sai da gente, sai da nossa casa, sai das nossas imperfeições. O holofote vai para Cristo. Quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele quer fazer através das nossas vidas, na vida dessas pessoas que passam. Só Ele é perfeito, só Ele entrega tudo que promete. Só Ele não decepciona. Muitas vezes, na hospitalidade, a gente vai decepcionar pessoas. Nossa, eu achei que Raquel fosse mais organizadinha. Rapaz, eu fui almoçar de Raquel, falavam que ela cozinha tão bem. Cheguei lá, tinha um cuscuz básico, sem muita proteína. Eu esperava mais. Às vezes, a gente decepciona as pessoas. Cristo não decepciona. E nós somos chamados a ser embaixadores de Cristo. E, às vezes, essas pessoas que, na hora que estavam comendo aquele cuscuzinho, acharam ruim, mas depois... Quando a gente vai compartilhando a palavra, quando a gente vai auxiliando, mostrando Cristo, ela nem lembra mais do cuscuz. Ela vai lembrar do quanto Deus usou. Então, a fonte de bênção na hospitalidade é para quem recebe e para quem entra na nossa casa. O que a gente tem que lembrar é que todas nós somos pó. O que diz lá o Salmo 103, né? Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos pó. E como é que Deus ia chamar pó para receber esse instrumento de graça na vida de pessoas? Porque é Ele, a obra é dEle. Todas nós somos pó, todas nós temos pé de barro. De alguma forma, todas nós temos alguma coisinha para esconder na nossa casa. Né? Mesmo aquelas que têm as casas impecáveis, alguma coisinha a gente gostaria, seja nós mesmos, a gente sempre tem. Mas a gente não vai deixar de obedecer. A gente não vai deixar de ser instrumento na mão do nosso Senhor por causa do nosso medo, da nossa vergonha, da nossa vaidade, do nosso orgulho, né? Nossa preguiça, nossa desarmonia no lar. Que às vezes a gente fica com medo de dar nome às coisas, né? É porque eu não tenho muita estrutura. Minha irmã, veja se essa falta de estrutura não é pecado. Né? Muitas vezes a gente tem medo de dar nome ao que realmente tem nos travado. Se alguma dessas coisas tem nos impedido de tudo que eu falei, ainda tem vários, certamente vocês aí têm na cabeça algum motivo. Não, eu não recebo por isso, né? Às vezes timidez, eu vou receber, eu nem sei o que eu vou falar. E uma vez ela levou um casal lá em casa, tinham pouco tempo na igreja, e a moça, eles eram noivos, e ela era muito assim, fechada, emburrada mesmo. Eu tinha falado com ela umas 3 vezes, ela dizia, oi. Sabe, aquele oi seco assim, oi, não valem disso?
Aí ele disse, vai ver. Eu falei, lá aquela menina, de vem. E eu fiquei angustiada. Falei, gente, o negócio não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. E eles sentaram à nossa mesa. E, de fato, ela despencou a falar. Mas foi assim, foi uma coisa bem estranha, porque ela foi falar assim, né? Na verdade, ela estava muito insatisfeita com a vida, com o relacionamento deles, tal. E Deus conduziu a conversa de outra forma, que no outro domingo, quando eu fui falar com ela, o oi já não foi oi. Foi oi, né? Não foi muito além do oi, não, mas pelo menos o oi já não estava travado. A gente não tem ideia do que um pãozinho de canela, um creme cracker pode fazer na vida das pessoas. Eu não estou falando de comida, estou falando de abrir o coração. Quando a pessoa entra na sua casa e ela vê que você abriu o coração para ela, ela abre o coração para você. E a partir dali as coisas elas começam a mudar, né? Então, se alguma dessas coisas você pensou aí e tem atrapalhado você de receber, a solução não é deixar de receber. Não é não receber as pessoas, não é não ser hospitaleiro. A gente precisa colocar tudo isso diante do anfitrião maior, que é Cristo, rogando que Ele nos ajude a mudar. A solução não é parar de hospedar, é mudar o nosso foco e consertar, às vezes, o que precisa ser consertado. Se é um pecado, se é algo que tem solução, a gente tem que, Senhor, me ajude a consertar isso aqui, me ajude a mudar isso aqui. Mas o primeiro é mudar o foco, mudar a nossa forma de entender o que é a espiritualidade. Porque esses motivos são reais, gente. Eu falo assim em tom de brincadeira, mas é muito desagradável a gente receber nossas pessoas em casa quando a gente tem vários motivos reais e até justos que a gente não queira, né? Mas é um mandamento e a gente precisa pedir que o Senhor mude a nossa realidade, mude o nosso coração, para que a gente possa ser mulheres hospitaleiras. Clame por sabedoria. Às vezes é uma questão de direcionamento, de ideias. Às vezes é um quadro que você coloca naquele buraco horroroso que tem na sua parede. Às vezes é a ideia de um cardápio bem básico, simples. Não sei o que é que passa pela nossa cabeça que a gente diz, não, eu não consigo. Às vezes é o meu tempo, eu não tenho tempo. Então, Deus deu 24 horas para todo mundo. Receber gente em casa é para gente desocupado, mulher, né? Não, gente. É questão de prioridade. É questão de se colocar na mão do Senhor para ser canal de bênção. E assim, aqui nós temos muitas mulheres com realidades diferentes, com vidas diferentes. Temos mulheres casadas, solteiras, que trabalham fora, que trabalham dentro, que têm mais recursos, que têm menos recursos. As realidades são diferentes, é fato. E é por isso que a gente pratica a hospitalidade de formas diferentes. Eu não vou trazer aqui nenhuma das palestras, nenhum dos estudos. Gente, 3 passos para como é que vocês vão ser hospitaleiras. Façam isso, isso, isso. Não existe. A gente traz o princípio. E o princípio começa no coração. O princípio começa em mudar o foco. Lembre-se, a sua casa não está participando de um campeonato de avaliação. E o hóspede que vai entrar ali, o estrangeiro, não é um jurado. Você está participando de um projeto de redenção. Redenção de vidas, tanto para o evangelho, quanto para tratar feridas, quanto para estender a mão, o ombro. O seu lugar é onde Cristo escolheu para abençoar pessoas. E você não pode abrir mão desse privilégio. Embora seja um mandamento, mandamento é obrigação. Mas é um privilégio. É um privilégio saber que nossa casa, lembra do labri? Labri é abrigo. Saber que nossa casa pode ser um abrigo. Abrigo para os que estão dentro, primeiro, e abrigo para os que estão fora e que precisam, né? Aquele que é o único perfeito, inabalável, justo, belo e bom, ele vai usar o seu lar, que é imperfeito, que é vulnerável, para abençoar pessoas que ele escolheu, para que você seja canal de bênção, fazendo do seu lar um abrigo para o qual as pessoas podem correr, podem entrar e ali encontrar a graça de Cristo. Hospitalidade é sobre Cristo e não sobre nossas casas. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos desafie. Essa é só uma pinceladinha daí de hospitalidade, em que Ele nos ajude a ter um coração. Aqui, um dos textos foi sobre Romanos 12, né? Foi em Romanos 12. Romanos 12 começa como, gente?
Rogo-vos, irmãos, rogo. Primeiro Paulo faz nos primeiros 11 capítulos um apanhado sobre pecado, sobre justificação, sobre santificação. E ele termina o capítulo 11 dizendo assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ele nos restituir? Se termina como? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória a ele eternamente. Amém. E ele para, como se ele dissesse assim, ó, gente, isso tudo é difícil. Tudo que eu falei aqui é muito difícil. Mas ninguém consegue entender, mas é glória dele. E ele começa o versículo 12 dizendo o quê? Rogo-vos. Essa versão nova, ela mudou um pouquinho, Aure. Mas ele diz assim, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos, tal, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. É como se fosse assim, gente, isso aqui é tudo muito difícil, mas olha só, vamos mudar a nossa mente. Vamos mudar a nossa mente. A gente não pode se conformar a esse mundo, não. E olha que Paulo nem viu o que está acontecendo hoje. Hein? A gente não pode se conformar. E ele roga, não se conformem, mas transformai-vos. Transformai vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa. Você quer viver dentro da vontade do Senhor? Você quer experimentar a boa, perfeita e vontade do Senhor na sua vida? Transforme sua mente. Coloque a sua mente cativa a Cristo. E nesse aspecto aqui, mude sua forma de pensar a hospitalidade. Peça ao Senhor que mude. Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe, né? A gente fala, né? O Senhor sabe. No meu caso é diferente, já que a Raquel não sabe, não conhece, né? A Raquel não conhece. No meu caso, não, minhas irmãs, é uma mudança de mente e uma disposição de colocar o nosso coração diante de Cristo. Que Ele nos ajude, que Ele transforme a nossa mente e que nós nos tornemos uma igreja hospitaleira, irmãs que realmente têm o coração aberto para receber. Nós vamos orar agora. Vamos orar? Santo Deus, Tu és o anfitrião que está preparando muitas moradas para os Teus filhos. É assim que Cristo prometeu, eles que a prepararam um lugar. Mas o Senhor já nos acolheu, nos recebeu como parte da Tua família. E nos pediu uma coisa tão simples, mas tão difícil para nós, Senhor, que é acolher, receber pessoas em nossas vidas, muito mais do que em nossas casas, Senhor. É nos tirar da zona de conforto para ser canal de bênção nas Tuas mãos, ó Pai. Como isso tem sido difícil nos nossos dias. Não porque a carne está cara, não porque os nossos móveis estão estragados, mas porque o nosso coração está endurecido, Senhor. Por isso clamamos. Transforma as nossas mentes, transforma os nossos corações, nos dá sabedoria, criatividade, discernimento, para que sejamos mulheres hospitaleiras, Senhor. Isso não é um chamado para a mulher do pastor, dos presbíteros, dos líderes, é um chamado para a igreja de Cristo, para que possamos, Senhor, ser canal de bênção na vida daqueles que o Senhor quer cuidar. Usa-nos, Pai, nos ajude. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta tarde. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.